Boa tarde, pessoal do Razão Palmeirense. Muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje vocês estão vendo que eu estou aqui com Bruneira, grande Bruno. Bruneira não, né? Eu não sei se te chamam de Bruneira, mas é o Bruno do Universo Palestrino. Ó, que bonitinho que eu criei aqui, ó. Quer ver? Cadê? Aqui. Vai passar embaixo. Fala aí do seu canal, Brunão. Seja bem-vindo. Um abraço para o pessoal do chat aí. Quem está chegando também. Fala aí, Brunão, do seu canal. Vamos que vamos aí. Tudo bom? Muito boa tarde, pessoal do chat. Muito boa tarde, o Solim, por estar me recebendo aqui pela segunda vez, aí seguida na live dele. Vamos falar hoje de Palmeiras, temos assuntos para falar do Verdão da semana no Verdão. E antes disso, eu queria falar das minhas redes sociais, né, que eu produzo conteúdo do Palmeiras. Vamos lá. Meu Instagram é Universo Palestrino, como vocês podem ver na descrição do meu nome, né? O arroba Bruno S. Sade. No YouTube eu me chamo Bruno Palestrino no YouTube, canal Bruno Palestrino, e no Kawaii, né, aplicativo de vídeo, Bruno Futebol Total, como vocês podem ver aqui na legenda aqui da live. Então, se vocês puderem estar me seguindo, prestigiando meu trabalho lá sobre Palmeiras e sobre o futebol, agradeço muito vocês. E vamos iniciar a live aí. Brunão, então vamos conferir. YouTube, Bruno Palestrino. Isso, Instagram, Universo Palestrino. E isso, Kawaii, Bruno Futebol Total. isso mesmo, exatamente. Aê, gostei. Mandar um abração pro pessoal aí. Daqui a pouco o Tedesco termina, também vai vir mais gente. Mas a gente já tem aí um pessoal aí que eu agradeço de coração de estar aí. A Mídia Palestrina Cortes. Muito obrigado, Mídia Palestrina Cortes, por você estar aí. Boa tarde para você também. O nosso amigo Porco Cibernético. O meu amigo Porco Cibernético, que eu não posso falar o nome, né? Opa, tô colado aqui. Vê quando você faz outra live aqui comigo, hein? Fala pro teu vizinho aí de Londres que um dia da semana você tem que fazer live comigo, tá? Aí você pede desculpa para ele. Um abração, Porco Cibernético, diretamente de Londres. Ô, Doido de Oz, um salve para toda a porcada amiga, grande Doido de Oz, muito obrigado para vocês. Não se esqueçam, ó, aqui embaixo está passando as redes sociais do Bruno Palestrino, só que não esqueça das redes sociais do cabecinha de joelho aqui, o Orsolim. Orsolim, Razão Palmeirense, tá? Tanto no Instagram quanto no Quai e também no YouTube, né? Que é o principal que nós estamos aqui. Vamos ver o amigo Doutrina Palmeirense. Já deixei o like, Ossolim, para ajudar no canal. Tamo junto. Doutrina, você também, hein? Você tem que vir fazer live aqui, tem que perder o medo, mesmo no celular. Sem desculpa aí, espera o seu contato aí para fazer live. Tem que começar em canal pequeno, como o meu, é um canal pequeno. E vai ser muito bom, porque aí você começa a se acostumar e eu também vou ficar muito honrado de dar uma força para o Doutrina Palmeirense. Pessoal, se inscrevam aqui no Doutrina Palmeirense também, que é um amigo que tá iniciando aí na mídia palestrina também. Boa tarde para todos, boa tarde para a live, muito obrigado. O Doido de Oz, já escrevemos lá também. Opa, muito obrigado, Doido de Oz. Então, vamos começar a nossa live. Doutrina, beleza? você trabalha nesse horário, né, Doutrina? Tudo bem, mas vamos ver aí. Quem sabe a gente não começa a fazer umas lives aí à noite, mas aí eu tenho um compromisso lá com o Marcelão, do Razão Palmeirense, que é de onde eu conheci aqui o nosso amigo, aqui o Bruno, né, que é do Palmeirense de Verdade, o Marcelo é do Palmeirense de Verdade. Olha lá, ó, Tedesco está mandando todo mundo para cá, hein? E aí a gente faz uma live assim. Vamos ver, fazer live à noite. Também tem vários canais que fazem live à noite, Doutrina. Vai lá fazendo, tá? Vai lá se acostumando a fazer live, que nem mesmo eu estou acostumando, tá? Então vamos lá, Brunão. Desculpa aí a introdução meio atrapalhada aí, mas a gente vai indo aí, né? E vamos começar a nossa pauta. O Luiz Guilherme, nossa grande
grande pérola da base, né? Não a maior, né? Porque o Estevão, o antigo Messinho, que é a grande pérola da base, o Luiz Guilherme falou sobre a estreia dele e que ele entrou, né, contra o Tombense e Cuiabá, e ele sentiu nervoso, né? Agora a gente vê um garoto recém-completado de 17 anos estreando no melhor time brasileiro. E, inclusive, ele perdeu, acho que, um gol contra o Tombense, né? Cara a cara, né? Não é preocupante, né? Um cara que tem 17 anos da nossa base e que estreia no profissional, né? O que você acha, Brunão? Não, não é preocupante, pelo contrário, né? É uma grande honra, né, por ele estar aí no Palmeiras. Ele que fez muito sucesso, né, na categoria de base, tá muito bem. Oi, tá me ouvindo, Solim? Brunão, Oi. eu que estava falando com você com o telefone mutado. Vai vendo Ah, aí. agora sim. Brunão, você inicia de novo, porque parece que você parou quando começou a falar. Então, vamos falar do Luiz Guilherme aí. Inicia o seu raciocínio, né, do Sim. princípio. Ele é o grande destaque das categorias de base aí, né? E estreou, né, contra o Tom Benson, isso mesmo, né? Que ele perdeu um gol na cara do gol, né? Ele recebeu, teve uma bola tocada para ele na cara do goleiro mesmo. Ele chutou por cima, mas é muito, uma grande honra ele estrear no Palmeiras. Acredito que ele vai colher muitos frutos, né? Porque é um talento, né? Tem só 17 anos e a gente acredito que ele vai ser um grande destaque, assim como o Hendrick, né, vai ser. Então, é muito bom ter. A gente está vivenciando um ótimo período na nossa base, né? Uma fase tão vitoriosa e a tendência é que nossa safra de bons jogadores na base continuar, né? O próprio Messinho, o antigo Messinho, não sei se, né, quando vai estar no profissional, né? Mas o próprio fato da gente já ter o Hendrick e o Estevão e o Luiz Guilherme no profissional já é uma grande coisa, porque são atletas revelados no clube e com grande potencial aí para serem grandes craques. Sim, sim, o Luiz Guilherme ele tem um grande futuro. A gente viu que ele é diferenciado, né, pelo toque de bola, pelo que ele fez. Ele entrou, partiu para cima, mas aquele negócio, o Abel, ele toma muito cuidado com esses garotos. Então, pode ter certeza que ele vai cuidar muito bem desses garotos e vai inserindo de uma maneira gradual, né? Como está fazendo, né? Uma surpresa foi o John John, né? O John John que não estava jogando sempre, né? Entrava às vezes e de repente conseguiu uma titularidade também. Isso foi surpresa, mas o normal é o nosso Abel e indo com calma, né? Referente ao Estevão, eu não sei, mas eu acho que eles estão aguardando ele assinar. Eu sei que já tem um contrato de gaveta, mas oficializar a assinatura dele, eu não sei quando ele vai fazer os 17 anos que ele vai poder assinar. Então, eu acho que está faltando isso para ele começar a aparecer mais. Porque foi que nem o Hendrick. O Hendrick queriam que levasse até lá para o Mundial. O Abel falou: não, vamos aguardar. A gente viu todo o primeiro semestre o Hendrick não entrando, e aí chegou depois que ele assinou o contrato, aí sim ele começou a entrar. Então, eu acho que esse processo vai servir a mesma coisa para o nosso Estevão,
e também serviu para o Luiz Guilherme, que já tem um contrato, já está amarrado tudo, né? A única coisa que eu fico com medo, o Bruno, desses meninos, são os empresários que ele tem, porque no caso do Hendrick, ele foi muito justo e sempre falou que ele nunca iria enganar o Palmeiras, ou não, ele queria que o Palmeiras ganhasse o dinheiro justo referente ao contrato dele, mas era o Hendrick. E agora, esses meninos que estão vindo aí, a gente não sabe se vai ser a mesma coisa, principalmente o Estevão, que a Leila já falou que vai querer vender pelo mesmo valor, no mínimo o mesmo valor que vendeu o Hendrick, tá? E só que tem um empresário por trás deles. O que você acha desses empresários, ô Brunão? Olha, não, o empresário sempre quer o melhor para o jogador, né? Então, né, o empresário sempre não quer que o jogador se queime, que o jogador estreie no time, faça bons jogos, né? Já ganha o apoio da torcida mas é muito difícil você evitar que esses atletas não sejam vendidos, né? Porque se eles se destacaram no Palmeiras, eles vão ser vendidos, como o próprio Henrique, que foi vendido aí, né? Logo que ele mal estreou no Palmeiras, né? Se não me engano, o Henrique estreou no Palmeiras em outubro do ano passado. E já Sim. está vendido, entendeu? Independentemente do rendimento dele, né, até o ano que vem ele vai estar vendido. Então eu acho muito pouco provável, né, também que é muito provável que esses atletas também sejam vendidos, tanto o Luiz Guilherme quanto o Estevão. Mas a gente espera que eles fiquem um tempo no Palmeiras e que eles ganhem títulos, né? E joguem bem, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, também é uma grande fonte de receita para o clube. Né? O clube, por exemplo, a venda do Hendrick foi astronômica, né? Então, o clube vai ganhar muito dinheiro com essa venda. Inclusive, a Leila Pereira estava falando, inclusive, essa semana sobre venda de atletas, né? Falando que a venda de atletas é necessária para manter o equilíbrio do fluxo de caixa do Palmeiras. Né? Uma das maiores fontes de receita do Palmeiras é a venda de atletas, né? Mas a gente espera que hoje no futebol é muito difícil você manter um jogador com destaque por muito tempo, né? É muito difícil hoje, ainda mais que eu falei, quando o jogador é muito bom, se destaca. Mas, que nem eu falei, eu acho que pode ser uma boa para o Palmeiras ganhar dinheiro, né? Mas, cara, a gente pode colocar a carroça na frente dos bois, né? A gente tem que aguardar, né, como o Luiz Guilherme vai se sair, como o Estevão, numa futura estreia, aí, vai se performar. Mas eu acredito que são grandes jogadores aí, né? São grandes joias e tem tudo aí para fazer enorme com a camisa do Verdão. Beleza, meu amigo. Você também seria uma pauta, né, que você falou exatamente. A Leila falou que vai ter vendas de atletas, sim. Só que aí o pessoal já subiu no poste e se jogou, né? Porque a Leila tá falando que vai vender. Meu, em todo planejamento de todo o clube existe um mínimo que tem que se cumprir de venda de atletas, tem que entrar um mínimo de dinheiro, tem que entrar o mínimo do avante, a gente tem que ir nos campeonatos, por exemplo, o Paulista, não estava previsto a gente ser campeão, e sim chegar, às semifinais. Na Libertadores, chegar a quartas de finais. No Brasileirão, chegar no quinto lugar. Nunca é colocado que o time vai chegar ali no balancete do clube, é colocado o mínimo que o Palmeiras tem que alcançar. Mas esse mínimo não quer dizer que o Palmeiras vai sempre alcançar o mínimo. Não, o mínimo do Paulista vai semifinal. Nós fomos campeões. Isso daí é um plus a mais. Isso daí chama-se planejamento. O que nós temos que fazer para o clube ficar bem, porque aí não inclui só os títulos, não inclui só o avante, mas sim, inclui as vendas de jogadores. Só que a venda de jogador, se a gente, por exemplo, for computar o que nós vamos receber, porque a venda do Hendrick não entrou 400 milhões de euros, não, 400 milhões de reais, 60 milhões de euros
na conta do Palmeiras. Não, é parcelado. Entrou no ano passado uma quantidade, não sei se até o final do ano entra outra quantidade, e começando agora o ano também tem o Danilo, que saiu, tem outras vendas que nós fizemos, que isso tudo vai contar no balanço desse ano para atingir essa meta. Mas a meta é estimada, e do jeito que o Palmeiras está, com a base, um monte de gente querendo comprar jogador da gente, a gente com certeza alcança essa meta muito fácil. Por quê? Porque não só os jogadores de base, tá? Os próprios jogadores do time titular, eles têm o sonho de ir para uma Europa, assim como o Scarpa teve, assim como o Danilo teve. E a gente não pode perder o time de vender esses jogadores. Por quê? Porque esses jogadores é bem difícil no Palmeiras, mas os jogadores, quando recebem uma proposta e não é vendido, eles caem muito. Mas não sei se isso vai acontecer no Palmeiras, né? Mas existe a venda normal. O que você acha, Brunão? Eu vejo o Palmeiras assim, como ele está numa grande fase, fica muito fácil você vender atleta, né? Então, por exemplo, o Danilo e o Scarpa foram vendidos fácil. O Palmeiras não teve grandes problemas em vender os dois, né? O Endrick, por exemplo, o Palmeiras não teve problema em vender o Endrick. E que nem você apontou, quando você tem um clube aí muito. O Palmeiras, inclusive, vive uma boa fase financeira, né? Quando você tem um clube desse jeito, fica fácil você vender atletas, né? Você atrai mais a atenção dos clubes europeus. E, claro, os titulares têm sonho de atuar em times europeus, né? Todos eles, acredito, né? Mas eu vejo assim, eu queria saber de você, Solim, quais jogadores você acha que o Palmeiras poderia vender, né, atualmente, né? Por exemplo, já teve o Endrick. Você vê algum jogador que o Palmeiras, do time titular, que o Palmeiras poderia vender? Ou você manteria todos eles, né, os titulares? Cara, a gente está falando dos titulares, né? Todos os titulares foram renovados até 2026 e não existe uma previsão. Só que o Rony foi para a seleção junto com o Veiga. Eles naturalmente se tornam vitrines, né? Se tornaram vitrines e o pessoal pode querer. O Rony tem a característica dele, né? Só que o Veiga é uma característica um pouco mais diferente, né? Que é mais fácil de vender um Veiga do que o Rony. Então, talvez chegue sim proposta para o Rony e o Veiga por conta da seleção. O Everton também, que vai na seleção, ele não dá indicação nenhuma de que ele quer sair do Palmeiras. E tem muito da vontade do jogador. Tá? Hoje, os reforços que nós tivemos foram as renovações que no começo do ano e no final do ano que a diretoria do Palmeiras fez. Todas essas renovações foi gasto um grande dinheiro, e se ver no balancete, isso vai estar constando. Por quê? Porque não é simplesmente chegar para o jogador e falar, olha, vou renovar teu contrato até 2026. Não, você tem que dar um tipo de uma luva e aumentar o salário. É assim que funciona na renovação dos jogadores. Então, eu vejo um inevitável que vai ser vendido, vai ser o Messinho. O Messinho não tem como. Por quê? Porque o Real Madrid já buscou o Endrick e tenho certeza que outro vai querer buscar, principalmente o Barcelona. Só que o Barcelona não está bem de dinheiro. Mas existem times, tanto o PSG quanto o Chelsea, que tem muito dinheiro, que estão de olho, né? O Chelsea até fez uma proposta ridícula de 20 milhões de euros, né? Que não dá para levar em consideração. Então, eu vejo muitos garotos da base que têm a chance de aparecer, mas não está tendo a chance de subir. A gente tem um exemplo, né? Que eu vou querer até a tua opinião, o Kelvin.
Kelvin, ele está arrebentando no sub-20 e todo mundo quer ele no time titular. Só que, infelizmente, ele não vai subir nessa temporada, vamos dizer. Por quê? Porque quem tinha que subir já subiu. E ele está estourando na temporada. Qual vai ser a solução para ele? Se a gente conseguir manter mais um ano, ele vai ficar. Senão, a gente vai ter que vender. E tem vários garotos da base. Para você imaginar, a base está disputando o Brasileirão e teve um jogo contra o São José, que é o início do Paulista. A nossa base foi com time reserva jogar contra o São José e ganhou por 1-0. Eu nunca vi isso. Time reserva do Sub-20 para poupar para o Brasileirão, que está muito difícil, mas o Palmeiras está muito bem. Esse exemplo do Kevin, né? Kevin, né? Que você acha? Você acha que ele vai ficar muito tempo na base? Porque, na minha opinião, ele não vai ter chance no titular, o Brunão. Ele é um grande jogador, né? Pelo que ele jogou nessa copinha, inclusive, né? Ele foi um dos principais nomes do Palmeiras nessa segunda conquista da copinha. E tá difícil realmente ele subir, mas eu vejo assim, a habilidade ele tem muita, né? Tem visão de jogo, tem bom passe, tem tudo, mas quem você citou, tem muita concorrência para ele, né? Mas, olha, assim, se eu fosse o Abel, tá? Eu sinceramente, eu até experimentaria ele no profissional para ver como é que ele se sai. Porque o Palmeiras não pode ficar perdendo chances, né? Mesmo com muita concorrência no time principal. Olha, eu gostei muito da copinha que o Kevin fez, muito. E ele é um dos principais nomes hoje do time sub-20, né, que você falou. Mas eu acho que assim, nós temos uma geração muito boa. O próprio Pedro Lima, né, só falando dele, ele jogou contra o Bolívar lá em La Paz, né? O Abel experimentou ele, o Pedro Lima, que foi também um dos principais nomes do Verdão aí na copinha. E o Palmeiras está cheio de jogadores muito bons, quer dizer, é uma safra que a gente nunca está vendo no Palmeiras da nossa base. Então, assim, tem concorrência no time principal? Tem, mas você não acha que o Abel ele pode, às vezes, colocar o Kevin para jogar? Joga um jogo aí, né? Vamos ver como você se sai. Porque assim, você não pode desperdiçar atletas, né? Mesmo que eles sejam vendidos no futuro, você tem que aproveitar as oportunidades, né? Porque não é toda hora que. São atletas aí que têm muita dedicação, né? E talvez não seja para sempre que o Palmeiras vai ver tantos jogadores bons na base assim, né? Mas eu vejo isso. Você realmente tem razão, Orsolini. O Palmeiras tem muita concorrência para subir na base, mas eu acho que o Abel deveria testar sim esses jogadores. Eu acho que todos eles merecem talvez uma chance aí, não só o Kevin, né, como outros jogadores aí que jogaram, por exemplo, a Copinha e foram muito bem. E o Palmeiras tem vários garotos aí muito bons mesmo na base. Eu vejo uma concorrência muito grande e vejo muito difícil o Abel conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele está dando uma chance para o pessoal que já subiu o ano passado. Alguns já estavam treinando e participavam das competições sub-20, vamos se dizer, né? E ele está dando chance agora, né? Eu não sei se ele pegaria mais porque todos esses que eles estão tendo chance, está esperando surgir a oportunidade. E essa oportunidade surgiu através de contusões, tanto do Veiga quanto do Rony. Por isso que eles estão aparecendo. Mas existe muito jogador já no elenco, o elenco é curto, mas porque todo mundo fala do elenco sem contar com as peças que subiram do sub-20 da nossa base. E contando com as peças da nossa base, nosso elenco está bem servido. E eles estão mostrando que vieram para ficar e tem nível, sim, para vestir a camisa do Palmeiras. Apesar do Luiz Guilherme falou que no primeiro jogo ele sentiu um pouco de nervosismo, mas são jogadores que vestem a camisa do Palmeiras já há algum tempo e que não sente o peso, vamos dizer. Talvez numa estreia sim, mas depois entra no normal, né? A gente vê o Vanderlan se saindo bem, o John, que entrou, mostrou que não sentiu talvez tanto o peso, porque desempenhou sim um papel muito importante na partida. E a gente vê o Naves, todo mundo fala que ele errou, mas estava lá na altitude contra o Bolívar. Talvez tenha que se dar um desconto para todos aqueles garotos que jogou lá na altitude, porque
uma coisa é você entrar com todo o time alternativo. Outra coisa é colocar um Vanderlan jogando no meio de todos esses jogadores. É muito diferente e é assim que tem que ser. Mas fica valendo a opinião aí de que tem sim que dar atenção para a base. Quando tiver a oportunidade, tem que ser utilizado. E eu acho que o Abel faz isso muito bem, porque se tinha uma fala de que o Abel não gostava da base. Mas o Abel gosta da base sim, e ele está utilizando de acordo com as possibilidades. E, principalmente, ele conhece muito bem a nossa torcida e ele não vai deixar que se queime, né, um garoto desse logo que entrou, né? Então, ele segura sim, ele está colocando aos poucos e de uma maneira correta, para jogar do lado de gente que pode dar o direcionamento deles na partida, tá? Então, isso é muito importante. Brunão, vou dar uma moral aqui para o chat. O Doutrina Palmeirense, estou trabalhando, esse daí eu já li. Já me inscrevi no canal do Bruno. Obrigado, Doido de Oz. Escrevem tudo lá, hein? No Kawaii, no Instagram. O Doutrina Palmeirense, o Klaus, meu amigo Klaus. Não sei, ele está falando do amigo Klaus, mas eu não vi o Klaus aqui, não. O Paulo Batista da Silva, boa tarde, porcada. Paulo Batista, acho que é de São José dos Campos. Um abraço para São José dos Campos, Paulão. Grande amigo Leandrinho Salvatore, boa tarde, eu sou Linho, convidado que é o Bruno. Pode falar, tá mutado, Solim. Eu estava mutado mesmo, agora ó, o Doido de Oz também falando que eu estava mutado. Acontece com os melhores que levam as lives, né? E eu só estou começando, então totalmente desculpável. Eu mesmo desculpo eu. Edson Alves, grande porco velho de Barueri. Um abraço aí para Barueri. Cheguei sapecando o dedo no like quando surge Família Palestra. Edson Alves, não esquece dos canais aí do Bruno. Vamos colocar aqui. Que bonitinho. Cadê? Do Bruno, tá aqui. Vai estar passando aí embaixo, pessoal. Se inscrevam no Instagram, no Kawaii e no YouTube do Bruno também. Tá passando aqui embaixo, ó. Edson Alves, peraí, Leandrinho Salvatore. Queria ver muito o Pedro Lima na posição do Veiga. O que acontece? Nessa posição, Brunão, eu vejo a oportunidade de um Pedro Lima entrar sim. E o Pedro Lima, vamos se dizer, que ainda está na transição. Mas nesta posição, é uma posição que a gente tem carência, vamos se dizer. Eu vou continuar lendo o chat, daqui a pouco a gente volta nisso, tá? Porque eu preciso descarregar aqui o chat, ler todos os chats dos nossos companheiros aqui. Edson Alves, nesse horário minha internet fica osso, oscila demais. Eu acho que o Vanderlan também vai ficar pouco por aqui. Ele é do tipo lateral que os europeus prezam. Além de ser um polivalente, faz multifunções. O Vanderlan nosso Vanderlan também, né? Ainda bem que a gente tem o Piquerez, né? Mas também o Piquerez tem possibilidade também de sair. O provisionamento, isso se chama balanço, Solim. Sim, o balanço do clube, né? Inclusive saiu. Daqui a pouco, acho que o Tedesco vai trazer uma pessoa que vai falar todo o balanço para a gente entender melhor. E eu vou assistir. Grande abraço para o Tedesco, para o Danilão, pessoal lá do Porcaria e do portal da Voz Alviverde. Se inscrevam lá. O Edson, Leandro Salvatore, eu também vejo Pedro Lima, mais um meia amador que um volante. Grande Edson Alves. Leandro Salvatore. Edson, pelo que vimos na base, muito mais à frente. O Scarpa não foi vendido. Sim, mas ele saiu, eu só falei na questão de sair, Leandro. Fabiana Genaro, boa tarde, Solim. Boa tarde, Fabi, obrigado por você estar aí. Ó, Luquinhas, obrigado, Luquinhas. Luquinhas, grande moderador do PVA. Um abraço para você, Luquinhas. Fabiana Genaro, grande abraço.
Luquinhas, boa tarde, Fabi, Fabiana Genaro, Luquinhas, cumprimentando um ao outro. Grande. E acabou de chegar aí, o Brunão, o nosso alemão. Será que a gente coloca o alemão na live ou vamos deixar ele de castigo lá, hein? Não sei não, viu? Esse alemão aí às vezes me derruba, né? Vamos ver lá, vamos ver lá. Grande alemão, obrigado por ter vindo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui com o Brunão, do Universo Palestrino. Cumprimenta aí o pessoal, alemão. Boa tarde, eu sou o Bruno, Palestrino. Boa tarde a toda a galera do chat. Vamos deixando o like. É isso aí, Ursolim. Vamos falar das coisas de Palmeiras. Só eu tô com calor, cara, porque eu tô naquele período lá do calor, meu Deus do céu, rapaz, que loucura. Mas é isso aí, Ursolim. Vamos falar das coisas de Palmeiras que nós ganhamos mais. Beleza, alemão, obrigado por você ter vindo. Tamo junto. Estamos aqui com o Brunão também. Brunão, dá um alô aí para o alemão também. Tudo bom, alemão? Satisfação em participar. Boa. Pela segunda vez seguida com você aqui na live do Ursolinho aí. Satisfação é minha, Bruno. Espero participar muito mais vezes com você aí. Beleza, agora eu conheci o Bruno pela voz, Ursolinho. Valeu, Bruno, tamo junto. Valeu. Você vê, né? O cara, pela voz, ele reconhece as pessoas, né? Brincadeira, né? Quando é baixa visão, assim, quer dizer, baixa visão, não, né? Quase nula visão, os outros sentidos acabam sendo muito mais do que né, a gente, o normal, né, alemão? É assim que funciona, né? É isso aí, eu falei, que nem fui buscar meu menino agora na escola aqui, aí a mulher, você atravessa a rua sem olhar? Eu falei, moço, o que vai adiantar eu olhar? Não adianta, então eu vou no meu ouvido. Aí ela falou assim, é verdade, né? Eu falei assim, então eu vou no meu ouvido é ouvido tuberculoso, eu escuto até o pessoal não escuta, eu escuto. Mas é assim, eu falei. Você é louco, alemão, você atravessa assim na boa mesmo, meu? Você é louco. Ursolinho, não adianta eu olhar, cara. Como é que eu vou? Porque se ninguém vai me ajudar a atravessar, eu tenho que atravessar sozinho. Então eu vou no ouvido, né, cara? Mas geralmente nunca falha. Geralmente não falha, mas, né? Fazer o quê? É o que tem, né? Eu fico preocupado com isso, viu? Toma cuidado, viu? Porque não é fácil hoje, não, né? Faz tempo, né? Quem enxerga já tem problema, imagina quem não enxerga, alemão, é complicado. Sim, mas faz tempo que é assim, viu, Solim, que é só no ouvido, cara. Ixi, desde os quantos anos? Desde os 20, não, desde os 31, 32, mais ou menos. Mas fazer o quê? Vamos aqui, vamos. Beleza. Alemão e Brunão. O Palmeiras vai jogar contra o Cerro Porteño no Panetone, mais conhecido como Morumbi, né? Quinta-feira, dia 20, às 21 horas. Esse jogo vai ser transmitido pela ESPN, né, na TV ESPN, e no Star Plus, eu acho que é streaming. Depois da gente ter perdido 3-1, né, para o Bolívar, é obrigação da gente ganhar, né? E uma informação, nós já temos agora 20.600 ingressos vendidos lá para o Panetone. O que você acha disso, Brunão? Bom, o Palmeiras aí jogando no Morumbi mais uma vez, né? Esse ano o Palmeiras jogou no Morumbi contra o Santos, né? Pelo Paulista, conseguiu uma excelente vitória, jogou muito bem e joga uma pressão, né, para o Palmeiras vencer, porque o Palmeiras aí, né, infelizmente perdeu lá na altitude, né? Num jogo que o Palmeiras começou bem, fez aquele golaço do Flaco Lopes, mas infelizmente não cedeu e levou a virada. Vai pressionar, porque o Palmeiras não pode nem pensar em empatar esse jogo, hein? Porque, né, é difícil a fase de grupos aí, são 6 jogos aí, né? Então o Palmeiras já perdeu 3 pontos, vai jogar na pressão. Que não comentei com você, o Cerro Porteño não é aquele mesmo Cerro do ano passado, né? O Palmeiras, no ano passado, enfrentou o Cerro também da Libertadores e conseguiu 2 goleadas, facilmente, sem tomar nenhum gol. Eu acredito que essa não seja a realidade dessa situação, porque o Cerro está mais qualificado. Mas, assim, a gente tem, nos últimos anos, aí, levado vantagem contra o Cerro. Inclusive, em 2018, o Palmeiras também enfrentou o Cerro na Libertadores e conseguiu lá uma grande vitória. Aqui, infelizmente, o Palmeiras perdeu, né? Perdeu no Allianz Parque, mas olha,
a gente eliminou o Cerro de 2 Libertadores já, né? Então, assim, eu vejo o Palmeiras muito acima ainda do Cerro, apesar do Cerro ter se qualificado. Claro, provavelmente não vai ser tão fácil como foi no ano passado, mas eu vejo o Palmeiras muito acima do Cerro, além de jogar em casa. Então, isso é um plus aí, né? A torcida deve lotar o Morumbi. Acredito muito na vitória do Palmeiras aí. É claro, é difícil você trabalhar com pressão. Jogar com pressão nunca é fácil, sempre dificulta. Mas o Palmeiras tem tudo aí para ganhar e conseguir seus 3 primeiros pontos aí e partir rumo aí à classificação. Boa, boa, Brunão. Alemão, fala aí sobre o Cerro Porteño. Vamos ganhar, porco? Espera aí, deixa eu te desmutar. Começa de novo, vai. Então, Orsolim, a gente tem obrigação de ganhar, né, cara? Porque por a gente ter perdido o primeiro jogo já, agora torna-se uma obrigação de ganhar, né, cara? Porque ainda mais que estamos jogando em casa. Em casa, assim, né? É aqui em São Paulo, né? Na Gaia das Loucas, mas tem que ganhar, né? Porque você imagina um resultado adverso amanhã, aí pronto, aí a procosfera entra em pânico. E Orsolim, creio eu, cara, que não vai ter dificuldade não, velho, porque, pô, o Cerro Porteño já foi, né, um grande time, hoje não, já é um time de terceiro escalão aqui na América, porque time paraguaio, velho, aqui na América, olha, já passou do terceiro escalão, viu, Orsolim, não sei nem se está para qualificar assim, cara, porque eu considero assim, o primeiro escalão aqui na América, os brasileiros, né? Aí, segundo escalão, os argentinos, alguns argentinos ali só também. E aí o resto, viu, Solim? Porque nem os times uruguaios estão fazendo frente mais hoje, cara. Peñarol, o Cerro Porteño, é o Cerro Porteño do Paraguai que a gente vai jogar, né? Não, isso, do Paraguai. Então, nem esses times aí estão fazendo mais frente, viu, Solim? Então, acho que aqui na América está muito centralizado no Brasil, cara. Não é nem polarizado mais. Tá polarizado entre Argentina e Brasil, né? Antiga, uns 6 anos atrás. Hoje está só polarizado no Brasil. Hoje é só Brasil só. Não tem jeito, cara. Eu acho assim quase que impossível o Palmeiras não conseguir um resultado positivo amanhã contra o Cerro, viu, Orsolim? Tudo bem que é futebol, né, meu amigo? A gente entende, mas não vejo outro resultado do Palmeiras amanhã a não ser a vitória. E vitória, na Libertadores é assim, né, Orsolim? 1x0 é vitória, mesma coisa do que 5-6 é vitória. 1x0 é vitória. Então, palmeirense que estiver esperando um jogo amanhã de goleada, pode ser que goleie. Mas Libertadores, o que importa é você ganhar, né? Não importa de qual placar. O que importa é você meter os 3 pontos na fase de grupo e depois no mata-mata você fazer os resultados, né? Alemão, responde para mim, depois o Bruno também vai responder. Isso é a realidade ou é soberba? Não, Orsolim, é realidade, velho. Hoje aqui no aqui na América não tem time para fazer frente com os times brasileiros, cara, não tem. Não é soberba, não, é realidade pura, porque o próprio investimento nos times brasileiros aqui é diferente dos times argentinos. Entendeu? O investimento que tem lá nos times argentinos hoje é bem pífio, cara. Uruguaios também, os times paraguaios. Os chilenos, então, olha, o investimento lá é bem pouco, né, Orsolim? E aqui o continente sul-americano, ele é bem um continente bem assim, defasado, né, Orsolim, de investimentos, né, cara? É mais aqui no Brasil mesmo, Orsolim. Não é soberba, cara. É realidade mesmo. Soberba não existe. Boa. Brunão, a mesma pergunta para você, né? Lembrando que depois dessa doença infeliz, né, se prejudicou muito aqui no Brasil, nesses outros países da América do Sul prejudicou muito mais. E hoje a gente vê uma hegemonia brasileira, não somente do Palmeiras, mas brasileira, né? Não existe soberba nisso, né? Isso daí é uma realidade, né, Bruno? O que você acha? Olha, é uma realidade, o fato é que é uma realidade hoje que o futebol brasileiro hoje tá muito prevalente, ainda mais a Libertadores, né? Por exemplo, Libertadores, o Brasil, comparando os times argentinos com os brasileiros, os argentinos sempre estiveram à frente quando trata-se de Libertadores, e ainda estão, né? Mas essa diferença diminuiu bastante.
se eu não me engano, hoje os times argentinos têm 25 Libertadores, o Brasil tem 22. Quer dizer, essa diferença já foi muito maior, né? Então, de fato, na Libertadores hoje nós temos uma hegemonia brasileira. Se não me engano, os 4 últimos campeões da Libertadores foram brasileiros, né? O Flamengo em 2019, aí o Palmeiras em 2020 2021 e 2022 o Flamengo. Quer dizer, a última vez, se não me engano, foi o River, né? 2018, se não me engano, né? Que foi o River Plate o campeão, o último campeão argentino. É uma realidade, sim, o Brasil na Libertadores hoje, os clubes brasileiros estarem, portanto, prevalentes. O alemão falou certo. Hoje o Brasil, nossos times brasileiros são superiores aos principais times da Argentina. Mas uma coisa que eu acho que não tem que haver, né, é a soberba de achar que você já ganhou antes de jogar. Né? Isso que não pode haver, porque não tem mais jogo fácil hoje, ainda mais Libertadores, ainda mais mata-mata. A gente tem que respeitar qualquer adversário. Né? Aí você pega um time lá mais fraco lá do Chile, outro time mais fraco lá do Equador, que pode fazer frente contra um time grande, né, se jogar. Por que não acontecer? Mata-mata é muito difícil, né? Quer dizer, futebol sul-americano é muito difícil, é muito abrangente. Então, assim, que não, eu falei, repito, nós temos a hegemonia brasileira hoje na Libertadores, mas não podemos desprezar os outros adversários. Tanto o argentino quanto o Paraguai, o Uruguai, enfim. Claro, a gente se baseia em probabilidade, né? Ou seja, a maior probabilidade, por exemplo, é que na quinta-feira o Palmeiras vença. Né? Não quer dizer que pode dar outro resultado. Eu concordo que a chance do Palmeiras vencer é muito alta, mas, como eu falei, futebol é jogado dentro das 4 linhas e só se conhece o apito depois, né, ao fim dos 90 minutos. Certo. Eu também acho da mesma maneira, principalmente com o Morumbi lotado e 66 mil pessoas, vai ser complicado para o Cerro tentar ganhar da gente. Eu te deixei aí na tela, porque eu vou falar uma escalação e queria saber a tua opinião e depois do alemão. Deixando bem claro que eu acho que o Palmeiras tem total condições de ganhar e, na minha opinião, vai ganhar sim. Sem soberba, isso daí, para mim, é a realidade. Mas vai ter que jogar sério para ganhar, tá? Então, vamos lá. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan. Aí eu tenho uma dúvida que vocês, né? Eu já estou passando a dúvida para vocês que vai me falar. Vanderlan ou Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Arthur, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes. Ô, Brunão, queria saber de você, já emendando aí, se esse é o time que você imaginou, qual a alteração que você faria. Fala aí para mim, por favor. Olha, eu imaginei mesmo esse time, tá? Por exemplo, o Vanderlan tem jogado muito bem nos últimos jogos, né? Mesmo o Piquerez, claro, sendo muito bom também, né? Mas o Vanderlan tem entrado com muita personalidade. Eu gostei muito dos jogos dele, né? Inclusive no sábado ele fez uma ótima partida contra o Cuiabá. Queria apontar para o Luan, né? O Luan vai entrar no lugar do Murilo, que está suspenso. E assim, temos que acreditar no Luan, porque ele é um bom zagueiro. Apesar de muitas vezes ele falhar, né, falhas decisivas, inclusive, ele é um bom zagueiro, acho que ele merece mais rodagem no time principal, ele pode aí fazer uma boa partida, não é um zagueiro ruim, né, o Luan, então a gente tem que acreditar que o Luan ele vai fazer uma boa partida. Quanto o Flaco Lopes, eu acho totalmente certa a escalação dele, porque ele marcou 4 gols em 4 jogos seguidos, né, então ele, inclusive contra o Cuiabá, ele fez uma partida muito boa, gostei muito do jogo que ele fez, então tá certíssimo o Palmeiras em manter o Flaco Lopes aí como atacante. O Arthur também melhorou um pouco, né? Eu achei a estreia do Arthur contra o Bolívar uma estreia mais apagada, de fato, né? Que foi o primeiro jogo dele desde que ele voltou para o Palmeiras. Não foi uma boa estreia, mas eu até que gostei do jogo dele contra o Cuiabá, que eu estava no Allianz Parque, inclusive, eu gostei do jogo que ele fez. E falando disso, eu acho que o Abel, esse quarteto do ataque do Palmeiras, quarteto ofensivo, né? Eu acho que esse quarteto atual que Isso. Brunão, parece que aconteceu alguma coisa. Você travou, se eu não me engano. Ô Alemão. Tá aí? Tô. Que estranho. totais condições do Palmeiras de manter. Brunão. Oi. Você deu uma travada aí de quase 1 minuto. Você estava falando do Arthur. Sim. Continua a partir daí.
Então, o Arthur, ele não fez uma boa estreia, né? Desde que ele voltou para o Palmeiras, ele estreou num jogo lá na Bolívia, em La Paz, não fez um jogo bom, mas eu gostei do jogo dele que ele fez contra o Cuiabá, né? Eu estava no Allianz Parque, ele fez um bom jogo, e Ele não parece que foi o Abel... fominha? Ele não foi fominha contra o Cuiabá? Olha, foi, até que foi, mas assim, foi um bom jogo dele e do quarteto ofensivo do Palmeiras. Eu acho que o Abel, esse quarteto ofensivo que atuou contra o Cuiabá, tá provando ser bom. O Abel, inclusive, gostou muito, elogiou a atuação desse quarteto. Né? E que nem eu falei, o Flaco Lopes fez uma ótima partida aí, que não falei, né? São 4 gols em 4 jogos seguidos. Então, não há por que não manter o Flaco Lopes aí como atacante. O Henrique parece que voltou a jogar bem, né? Ele marcou o gol contra o Cuiabá, o primeiro gol do Palmeiras. Né? E muitos falam, não, o Henrique está perdendo a disputa de bola, né? Henrique está perdendo 1 contra 1, mas ele marcou contra o Cuiabá, marcou contra o Água Santa na final, então eu vejo que o Henrique tem evoluído, apesar de ele ter algumas falhas, mas acho que a gente deve estar mais crédito para o Henrique, porque é um jogador aí que melhorou, né? Está cada vez melhor. Eu acho que esse quarteto ofensivo aí do jogo contra o Cuiabá, né, inclusive com o Arthur, eu acho que é a formação ideal para o Palmeiras. Boa. Alemão, a sua vez, você quer que eu repita a escalação ou deu para gravar? Não, eu consegui. E levando em consideração, Alemão, primeiro, como o nosso amigo Bruno falou, é um quarteto ofensivo. E outra coisa, o Vanderlan ou Piquerez, sendo que talvez a gente esteja vendo muito fraco a defesa do Palmeiras, sendo que o Vanderlan ele ataca melhor e o Piquerez ele defende melhor. O que você acha dessa escalação e quem você colocaria, Vanderlan ou Piquerez? Pois é, então, Orsolim, é quarteto ofensivo, mas também não é, né, cara? Porque ali os caras, eles recompõem bem o meio campo ali, né, Orsolim? Quando tá sem a bola, né? Então eles recompõem bem o campo. E a questão do Piquerez ou do Vanderlan, cara, eu acho que é assim, é um jogo de Libertadores, né, Orsolim? Se o Piquerez tiver condições, é Piquerez, né? Não tem nem como encontra isso. Agora, se tiver meia bomba, aí não, aí tem que pôr o Vanderlan mesmo, porque é Libertadores, né, Orsolim? Não pode perder ponto em casa, né, velho? Já perdemos 3 fora, que um atenuante, Orsolim, que eu ia falar na questão lá da primeira pergunta sua, a altitude, né? Jogar na altitude é embaçado, viu? A Bolívia tem altitude, a gente jogou lá, Peru tem altitude, Equador tem altitude, Chile tem altitude. Então, esses times aí, eles levam certa vantagem na altitude, né? Porque saiu de lá também, Solim, saiu de lá, eles viram um gatinho, cara. Eles são um leão na altitude, saiu de lá, eles viram um gatinho. E falando da escalação, a escalação do Palmeiras acho que vai ser essa mesmo, Solim. Eu só tenho dúvida no Piquerez ou no Vanderlan ali, viu? Mas como eu falei, né? Se fosse eu aqui, o alemão, eu entraria com o Piquerez. Se o Piquerez tivesse condições, 100%. Se tiver 100%, aí vai no Vanderlan. Legal. Inclusive, a volta do Piquerez, aquilo que eu já comentei, né? Vai fortalecer bastante a parte defensiva, que está sendo um grande problema para a gente, né? O pessoal está vendo que o Vanderlan está lá e as principais ações ofensivas dos times está sendo em cima do Vanderlan. Então, isso daí é uma coisa que o Abel precisa ver e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não pode também queimar o garoto. E também acredito que se o Piquerez estiver ok, né? Ele está voltando de contusão, precisa ver se ele está ok, ele assume a lateral esquerda. Mas a gente ouviu falar do Piquerez e do Tabata, né? Que estaria voltando. E hoje eu escutei o Tabata antes do Piquerez, e hoje eu vejo o Piquerez com mais possibilidade de entrar do que o Tabata. Então, sei não, eu acho que o Piquerez vai entrar sim. Eu queria só também comentar, que faz parte da pauta, né? Ontem, o Palmeiras, no feminino, perdeu de 3-2 para o Corinthians no Parque São Jorge. Foi um jogo pegado, tá? Foi um jogo pegado. Muitas dúvidas do que o juiz apitou, inclusive um dos gols foi através de uma falta que a nossa lateral recebeu.
e roubaram a bola e fizeram o gol. Mas o que acontece, que eu queria destacar é o seguinte: o Palmeiras está se fortalecendo cada vez mais com o futebol feminino. Só que a gente ainda precisa formar um time. E é isso que está acontecendo no futebol feminino. O Corinthians ele tem um time formado já há muito tempo, onde só existia a rivalidade com a Ferroviária, e talvez o Flamengo hoje também incomode alguma coisa no feminino. Mas o que acontece? O Palmeiras perdeu por 3-2, mas foi um ótimo jogo e tenho certeza que o feminino vai evoluir muito mais, porque os gols que a gente tomou, um gol bateu na trave, bateu na nossa goleira e entrou. Então é muito complicado, mas eu fiquei contente de ver que nós estamos fazendo frente, porque antes o Palmeiras jogava contra a Corinthians, Ferroviária, não tinha chance nenhuma. E hoje a gente tem, por conta do investimento que foi feito, são vários patrocinadores, e os reforços que o Palmeiras trouxe, acho que 15 reforços. Então é o time que está em formação, acho que a gente não tem que achar que perdemos, que deveríamos ganhar, que isso daí faz parte de um processo. Eu vejo, o time feminino do Palmeiras a mesma coisa que o Flamengo está vivendo, né? Porque o Flamengo ele contrata um monte de gente e acaba não formando time. E nós aqui, nós temos um time coletivo, talvez não seja os melhores, mas a gente tem um time e isso é o que importa. Dá aí sua opinião, Brunão. Eu sei que você não teve a oportunidade de assistir, mas só dê a sua opinião referente ao masculino, assim. O que você acha? O masculino? Feminino. Masculino, né? Feminino. Não, o Palmeiras hoje... o futebol feminino, assim como a base, né, vem tomando força, né? Lembrando que a base do Palmeiras, né, o Palmeiras nunca teve grande tradição em revelar atletas da base. Só recentemente que nós começamos a melhorar, né? Inclusive nós ganhamos 2 copinhas seguidas, né? Nós sempre tivemos fama de nunca vencer copinha. Sim. E isso acontece hoje também com o futebol feminino, né? Hoje nós estamos mais preparados, embora, né, perdemos, acontece acidente de percurso. Mas que você falou, Solinha, antigamente a gente não tinha ia jogar com o Corinthians, a gente não tinha a chance de ganhar. Hoje nós temos um time, um planejamento, entendeu? Nós temos jogadoras aí que se dedicam, que querem vencer. Então é muito importante isso, porque nós somos já destaque no profissional, né? Na base nós também somos destaques e estamos virando no feminino também uma força. Então é um planejamento que está sendo feito. É claro que a gente não pode querer colher frutos já amanhã, isso não é do dia para o outro. Mas eu acredito que você falou, nós estamos melhores no futebol feminino. Aí mais uma coisa para nós nos fortalecermos aí, que nem a nossa base, que vem dando muitos frutos. E é isso. Hoje nós temos, portanto, um grande time no profissional, um ótimo time na base. E no feminino nós estamos ganhando cada vez mais força, né? E estamos vendo resultados aí, né, do nosso árduo trabalho. Então, é muito importante que o Palmeiras aí assuma também o protagonismo no futebol feminino, porque isso demonstra a força aí da Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso daí. Alemão, também gostaria da tua opinião, né? Levando em consideração, né, que a gente conseguiu vários patrocínios que foram para o feminino e contratamos bastante jogadores, né? Eu acho que o trabalho, né, Alemão, acho que tem que ser feito que nem o profissional, né? Tentar formar um time primeiro, né? E não exigir desse time feminino que foi montado praticamente esse ano resultados de imediato, né, Alemão? O que você acha? Pois é, Orsolinho, olha, eu não acompanho futebol feminino, cara. Não que eu sou machista, nada disso aí. É que eu não gosto mesmo, não me interesso, mas eu vou me apoiar no que tu tá falando aí, né? Pelo que eu sei, pelo que eu ouço também. A Palmeiras fechou com a CIMED, né? Que tá ajudando a patrocinar o futebol feminino, né? E, Ursolinho, bicho, é que eu não tenho muito o que falar do futebol feminino, Ursolinho. Eu não acompanho mesmo, cara. Vai me desculpar, mas eu não acompanho, Ursolinho. Se eu for falar, eu vou falar isso que vocês falaram aí, entendeu? Não, mas o caminho é esse, né? O planejamento. Sim, o caminho lógico. Ursolinho,
o planejamento de tudo, né, cara? Tem que ter planejamento para tudo, né, velho? Não é fazer as coisas a culhão, assim que nem um time lá do Rio de Janeiro faz, né? Que troca de técnico de 4 em 4 meses. Tem que ser feito, tem que começar por debaixo, né, velho? Começar por cima, nunca ninguém começa por cima. A não ser que você defeque dinheiro, né, meu amigo? Que não é o caso do patrocínio do Palmeiras no feminino, né? Que nem aí o nosso amigo Bruno falou. A base do Palmeiras começou, já vem engatinhando, já faz tempo que vem engatinhando, né? O futebol feminino também já vem engatinhando, né, no Palmeiras, e vamos ver se consegue se levantar agora. Ganhou a Libertadores, né? Agora vamos ver, não sei se tem mundial dessa categoria, deve ter, né? Mas eu não sei quando vai ser, não sei quem é que está classificado para esse mundial, não sei, Ursulinho. Beleza, então. Não só Libertadores, mas nós também fomos campeões paulista, né? Então, eu não sabia. Não, mas eu sei, tranquilo. Eu fico muito contente pelo que está sendo feito no feminino. Eu só fico preocupado, né, que infelizmente eu vejo através de Twitter, das redes sociais, que o pessoal não gosta muito do técnico, viu? O pessoal tá louco para mandar embora, e esse não é o caminho. Eu acho que a continuidade é que acaba dando resultado, né? E se esse técnico está aí, espero que ele tenha capacidade, né? E consiga fazer o Palmeiras um time melhor, porque está sendo dado todo tipo de condições para que desenvolva o time feminino. Bom, pessoal, hoje, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Estourou aí o Ministério Público, né? Está continuando a investigar, porque foi através do Cuiabá que eles ficaram sabendo referente a manipulações de resultado. Que estourou um pouquinho tempo atrás, né? E através disso, foram atrás, e existe coisas do Brasileiro de 22, jogos do Brasileiro de 22 que estão suspeitos de ter sido manipulado, não o resultado, tá? Porque o que acontece? Essas manipulações, através de escanteios, muitas vezes através de pênaltis, que aí influencia diretamente no resultado, sendo que em Goiás um jogador está envolvido, no Rio Grande do Sul 3 jogadores, Santa Catarina 2 jogadores, Rio de Janeiro 1 investidor, Pernambuco 2 jogadores, e em São Paulo teve 10 mandatos de busca e apreensões com 3 prisões, mas não deve ser de jogador. O que eu queria perguntar para vocês, Alemão primeiro, cara, desde que veio essas casas de apostas, né, eu vi um risco muito grande de acontecer isso. Eu acho que em outros países que começaram antes dessas casas de aposta, isso daí sempre foi uma realidade, esse negócio de fraudar, e acredito que eles já, antes de entrar, eles já tinham tomado as providências. Só que aqui no Brasil não, né? A gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Porque espera acontecer, fica o suspeito, tudo mais, aí apura-se as coisas e acaba não dando praticamente nada. Só alguns peixes pequenos, ou, né, vamos se dizer, acaba sendo punido. O que você acha sobre esse assunto, Alemão? Pois é, Ursulinho, a corrupção, né, cara, o modo de se corromper as pessoas, né, é o mundo todo, né, Ursulinho? Não é só aqui no Brasil. Isso não acontece só aqui no Brasil, né, cara? No mundo todo acontece isso. E aqui no Brasil, por ser um país de terceiro mundo, né, Ursulinho? Um país subdesenvolvido, o pessoal não vê muita chance de ganhar dinheiro. Então, você sabe como é que é o negócio, né? Então, o pessoal já tenta corromper aquela pessoa, outra pessoa, uma instituição, uma outra instituição, para ver se leva vantagem nisso, né, Ursulinho? E
É triste, né, cara? É triste a gente ficar ouvindo isso aí, porque a gente é torcedor acima de tudo, né, Ursolim? A gente é torcedor, e quando a gente ouve que tem manipulação de resultados, compra de resultados, ou então, sei lá, uma aposta de qualquer jogo, para manipular qualquer jogo que seja, é triste, né, Ursolim? Porque, como eu mesmo falei aqui, agora, a gente é torcedor, a gente sente que o negócio não é tão às claras assim, né, velho? E uma outra coisa que eu queria falar a respeito disso, Ursolim, haja visto 2005, né? Tu lembra 2005? 11 jogos e nem existia esse negócio de cada de jogos, nem existia ainda. Voltaram 11 jogos daquele campeonato 2005 que a Mundiça ganhou, e que a podridão, né? É um lixo, né, cara? E descobriram essa manipulação de resultado aí. Isso em 2005, nem tinha essa casa de apostas aí, viu, Ursolim? Então, cara, eu acho que agora estão usando essas casas de apostas aí como bode expiatório também, viu, Ursulim? Não é só o motivo das casas de apostas que está corrompendo o homem aí, viu? Eu acho que o homem se corrompe muito fácil, mas a ganância, né, Ursulim, que é do ser humano, que é uma porcaria, né, cara? Porque eu penso assim, ó, se não tem o cara para ser corrompido, não tem o corrompedor, no caso. No caso, seria o dono o dono da casa de aposta, o dono que vai fraudar as coisas, né? Se não tem a pessoa para comprar, não tem o cara que vai vender isso aí, né? Então, Orsolinho, é difícil, sabe, controlar essas coisas aí, cara, porque isso aí sempre teve, sempre vai ter, mesmo por debaixo dos panos, sabe, Orsolinho? É muito complicado, cara, falar sobre isso aí, porque a gente não tem certeza, né? A gente só ouve falar, a certeza mesmo só vem depois que as provas forem colocadas à mesa, né? Então é difícil, viu, Solim? Mas que tem essas coisas aí, tem, a gente sabe que tem, e é chato, viu? Não é só por causa das casas de aposta, não, viu, Solim? Isso aí sempre teve, né? Já vista o que eu falei aí, 2005, né? Com certeza, Alemão. Ô, Brunão, eu vou te colocar em pauta e tá passando aí embaixo os seus canais, né, que você tem. Fala um pouquinho deles, pede para o pessoal também se inscrever lá. Como eu já falei aqui, tenho 3 canais aí que eu produzo conteúdo do Palmeiras e do futebol. YouTube, Bruno Palestrino, né? Vai mudar o nome, mas por enquanto é Bruno Palestrino. E Instagram, Universo Palestrino. E Kawaii, Bruno Futebol Total. Então, são conteúdos voltados ao futebol, ao Palmeiras. Se vocês puderem estar lá se inscrevendo, compartilhando meus vídeos, curtindo, comentando, agradeceria muito aí para me ajudar. Boa, boa, boa. Mandar um abração pro João Casanova aí, que tá aí. Um abração, meu irmão. Obrigado por você estar aí. E aí, Brunão, o que a gente faz com essas casas de aposta e tudo que está acontecendo, hein? É que nem o Alemão falou, o homem se corrompe desde sempre, né? Sempre existiu na humanidade essa questão de um querer se valer do outro de forma suja, de trapaça, né? De querer fazer tudo debaixo dos panos. Acho que isso é muito difícil você evitar que isso aconteça no mundo. O que tem que ter é uma fiscalização mais rigorosa, né? Por exemplo, manipulação de resultado tem que se punir, que nem você falou. Na Europa, por exemplo, isso acontece totalmente diferente no Brasil. No Brasil, raramente acontece alguma coisa, né? Inclusive, só vou citar, às vezes você tem jogos aí comprados, né? Você compra árbitro, então não acontece nada, né? Nunca acontece, nunca os responsáveis são punidos. E acho que a nossa justiça, inclusive a justiça esportiva, devia estar mais agindo de maneira mais sólida nessa questão, mas é muito difícil porque tem muita gente envolvida e você fiscalizar tudo isso não é fácil, que nem o Alemão falou, mas olha, teria que ter uma fiscalização, uma punição mais severa para tudo isso aí, porque o futebol é espetáculo, o futebol não é sujeira, né? E temos que aprender com esses exemplos antigos aí, né? De times ganhando campeonatos aí de forma suja, enfim, acontecendo tudo aí debaixo dos panos, para a gente não ter situações como essa que se repitam no futuro, mas tem que ser feito totalmente um trabalho aí para coibir tudo isso, e não é da noite para o dia, né? Mas acredito que com um trabalho, um foco, um planejamento voltado para você coibir toda essa questão daí dessa questão de trapaça, acredito que pode dar trabalho, pode dar fruto no futuro.
É complicado, né? É complicado porque começou lá com o que o alemão falou, né? Corromper um árbitro, né? E voltaram sim atrás dos jogos, mas na minha opinião voltaram porque tinha a possibilidade de favorecer os queridinhos, né? Da rede que transmitia, né? Eu acho que só por isso e eles acabaram sim ganhando por conta disso. Então, até nisso eles conseguem tirar o valor, né? Tirar vantagem disso, né? Já que teve uma coisa errada, vamos voltar e fazer jogos novamente, né? Isso daí foi um absurdo que acabou sim influenciando esse campeonato e tendo um outro ganhador que não deveria ser o que foi, né? Infelizmente. Bom, senhores, tenho mais um assunto aqui que é bem polêmico, mas me chamou a atenção, tá? O Palmeiras, supostamente, né, ganha 81 milhões de patrocínio. Esse foi um levantamento feito pelo Lance, tá? Que o Palmeiras ganha 81 milhões de patrocínio, mas é por todo o uniforme, né? E eles anunciaram que o patrocínio seria o patrocínio Master, tá? Botafogo tem um patrocínio chamado Parimash, com 55 milhões. O Flamengo tem o BRB por 35 milhões. O Cruzeiro tem o Betfair por 25 milhões. E aí vai o São Paulo, 24 milhões, o Curica, 20 milhões, o Grêmio e o Inter, 13 milhões. Muito se questiona no patrocínio do Palmeiras por 81 milhões, e fora isso tem as conquistas também, que dá dinheiro também, né? Cada conquista é um valor que o Palmeiras ganha. Mas eu vejo esses patrocínios tirando do Botafogo, que é 55 milhões, mas isso daí é uma SAF e possivelmente existe algum acordo para ser um valor assim tão alto, né? Tem o Flamengo, que está declarado 35 milhões, mas lógico, eles têm no uniforme muito mais patrocinadores, né? E esse valor que nós ganhamos de 81 milhões em todo o uniforme, ele está defasado, vamos se dizer, porque se renovou pelo mesmo valor. Qual a sua opinião sobre isso, Bruno? Sobre o patrocínio do nosso uniforme em relação aos outros times aí, que eu falei alguns números, né? E se for falar em patrocínio Master, está bem distante do Palmeiras. Se for falar em todos os patrocínios, o Palmeiras talvez fique abaixo. O que você acha desses patrocínios, Bruno? Pelo jeito, não é um patrocínio pequeno, né, Solinho? É um patrocínio, né, é uma boa quantia, né, que está sendo investido, né, no nosso uniforme. Sim, 81 milhões é o patrocínio da Leira, só que é em todo o uniforme, né? E hoje Sim. O Flamengo, que ganha 35 milhões no patrocínio Master, só que ele tem outros patrocínios que ultrapassam o Palmeiras, né? Então, essa é a questão. Você concorda que o Palmeiras tem que rever esse patrocínio? Porque eu acredito que vai rever só no final do ano que vence o contrato. O contrato vai vencer e aí sim a gente vai sentar para rever. Mas você sabia desses números que eu falei, de cada time, o quanto cada um ganha? Porque eu não vejo assim muita, por exemplo, o Cruzeiro, 25 milhões, o São Paulo, 24 milhões, o Curica, 20 milhões, Inter e Grêmio, 13 milhões, sendo que o Palmeiras, pelo uniforme todo, ganha 81 milhões. Se a gente vê por esses times menores, vamos dizer, que tem menores, vai. Eles têm um patrocínio bem menor que o Palmeiras. O Palmeiras tem 81 milhões. O Corinthians, por exemplo, tem 20 milhões. Lógico que o Botafogo é o que mais chega perto, mas já falei, deve ser uma SAF e deve ter um acordo por conta da SAF. O que você acha do patrocínio do Palmeiras, Bruno? É um patrocínio aí, eu acredito que o Palmeiras, eu estava falando particularmente, acho que o Palmeiras está no caminho certo, né, com relação a esse patrocínio.
Porque o Palmeiras hoje, ele... inclusive, eu vi uma entrevista da Leila Pereira, né, que ela falou que o Palmeiras não vai se tornar uma SAF, né? A exemplo do Botafogo, né, Rossolini? O Botafogo hoje é uma SAF, certo? Exatamente. A proposta da SAF é você ajudar clubes, né, a se reerguerem. Por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é uma SAF, certo também, né? Sim. Tanto é que esses clubes voltaram para a Série A, né? Aliás, o Botafogo não tinha caído, mas o Cruzeiro, por exemplo, voltou para a Série A. Mas eu acredito que o Palmeiras, esse patrocínio do Palmeiras aí é muito bom, porque hoje todo mundo quer investir no Palmeiras. Você concorda, Solinho? Hoje Com o Palmeiras certeza. é um alvo de investimento muito grande, porque é o time que está ganhando tudo, né? E eu acho que isso tende a aumentar esse patrocínio, né? Se não me engano, só falando de questão financeira, o Palmeiras reduziu a sua dívida, né? O Palmeiras hoje, a dívida que o Palmeiras tinha hoje está bem menor do que antes, né? Sim, está reduzindo. Tá reduzindo. E acredito que com o auxílio do patrocínio, o Palmeiras vai equilibrar ainda mais o fluxo de caixa dele, né? Mas, como eu falei, o Flamengo hoje é bem menor que o Palmeiras, esse patrocínio do Flamengo, né? O Palmeiras tem 81 milhões e eles têm 35, é isso? Eles têm 35, mas eles têm outros patrocínios que acabam Sim. ultrapassando 81 milhões do Palmeiras. O Flamengo hoje, inegavelmente, né, apesar de estar numa fase ruim atualmente, né, também um clube que as pessoas querem investir. Porque o Flamengo, a gente pode falar mal o que quiser, né? O Flamengo ele tem ganho alguns títulos nos últimos anos, né? Ele ganhou Libertadores, por exemplo, ano passado. Ele ganhou Libertadores, foi uma grande coisa, né? Esse ano, ele por exemplo, não ganhou o Mundial, perdeu 5 campeonatos seguidos, mas acho que a tendência, ele pode disputar algum título que vier esse ano, né? Não necessariamente ele não vai disputar mais nada esse ano. Então, é natural que os patrocínios surjam, né? Nesses times aí que você citou. O Flamengo, os principais times do Brasil ainda mesmo ainda não estando numa fase boa, é um time que todo mundo quer investir, né? E você citou os times aí, né? O Corinthians, por exemplo. Né? O Corinthians, hoje em dia, ele tá ganhando título, né? Ele vai... Nos anos aí ele faz uma boa campanha, não é verdade, Zolinho? Ele não está sem ganhar nada, mas ele está fazendo boas campanhas, né? Uhum. O Botafogo é uma SAF. O Botafogo, né? Sim. Então eu vejo isso. Eu acho que o valor aí, se você comparar valores, você tem que saber equiparar, né? Mas de toda forma, Zolinho, eu acho que é um patrocínio bom, né? Acho que é um número, uma quantia boa para o Palmeiras. Você não concorda? Sim, e Alemão, inclusive eu destaco, né, é que todo mundo fala que está defasado, né, porque quando renovou o Alemão, a Leila manteve o mesmo valor, né, inclusive com as premiações. E pior de tudo, né, está entrando patrocínio, Alemão, mas está sendo destinado para o futebol feminino ou não entram na nossa camisa. Por exemplo, a CIMED. A CIMED aparece no estádio, aparece no carrinho de maca, só que no uniforme não aparece. E Casas Pernambucanas, tem uma casa de aposta, o cartão para todos foram para o feminino. O que você acha disso, Alemão? Pois é, Orsolim. Em relação à entrada da Crefisa do Palmeiras em 2015, todo mundo quando foi costurado esse acordo aí, que foi com as gestões anteriores, né? Teve gente que torceu o nariz para isso, né, cara? Pensou, poxa, será que vai dar certo, né? A mulher banqueira, tudo aí, será que vai dar certo? Não sei o quê. Mas aí acabou dando certo, né? Aí o que acontece, Solim? O que eu penso assim, ó. Não tô falando mal da Leila, tá? Antes que cheguem gente no meu Instagram, Alemão, tá aceitando a bota. Não tô falando mal dela. Ela disse com todas as letras. Não, palavra dela. Não, eu aceito dividir patrocínio na camisa do Palmeiras. Qualquer patrocínio que chegar e oferecer aqui no Palmeiras, a gente aceita dividir, não tem problema. A gente vai estudar o caso. Se for viável para o Palmeiras, que ela fala, né? A gente aceita dividir o nome na camisa, não tem problema. Mas aí, até agora, nada, né, Ursulim? A gente sabe que quando chegou a CIMED, que nem a Casa Pernambucana, a CIMED, que tu falou bem aí, foi lá pro time feminino, né? E você acha que a CIMED, então, a Casa Pernambucana, não teria condição de patrocinar o time masculino também?
Aí é uma pergunta que eu faço, sim, mas não aqui nem para você, nem para o Bruno, tá? Para deixar no ar, porque eu acho que sim. Na minha opinião, eu acho que sim, porque como ela deu essa abertura em entrevista, com as palavras dela, que ela falou que se chegasse uma empresa para ajudar a patrocinar o Palmeiras junto com a Crefisa, ela falou que liberaria na boa, né? É o que a gente não está vendo, né? Mas, ô, Solim, e referente ao valor, né, que 81 milhões que tu falou, e 81 milhões, a gente, assim, eu fico com uma dúvida, sabe? Porque o pessoal fala, poxa, o Palmeiras deve para a Crefisa, deve para a Crefisa. Como assim? Que dívida é essa? Se a mulher todo mês, todo mês, não, desculpa, todo ano, ela injeta dinheiro no Palmeiras. E o Palmeiras deve para a Crefisa? Não entendi essa. Tudo bem que ela comprou jogadores, ela pôs no Palmeiras lá para jogar. Teve a denúncia daquele nefasto lá, que eu não gosto nem de falar o nome daquele cara lá, que ele denunciou na Receita Federal, lá, né, no Ministério Público. E aí o Ministério Público foi em cima, a Receita Federal foi em cima e averigou as contratações e viu que ela, por ser um banco, uma financeira, não poderia comprar jogador e repassar para o time de futebol sem ter nenhum lucro nisso, né? Então, essa dívida da Crefisa com o Palmeiras, Orsolim, a gente não sabe mesmo qual é a real, né? Porque é uma coisa muito obscura, né? Porque, poxa, se a mulher anuncia a marca dela lá, ela expõe a marca dela no uniforme, no estádio todinho lá, com placa de publicidade, né? Ela tem retorno financeiro com os títulos, expondo a marca do Palmeiras no uniforme para fora do Brasil, no mundo, né? E nas placas de publicidade ali dentro lá, como assim Palmeiras deve para a Crefisa? Não entendo isso. Mas tem, obviamente que tem aquela denúncia daquele nefasto lá, que nem eu falei, né? Mas são coisas muito obscuras, né, não, Orsolim, que a gente não sabe mesmo o que se passa lá dentro do Palmeiras, né, para falar. Que às vezes a gente fala as coisas assim sem saber e a gente acaba sendo leviano, né? Mas Orsolim, é um investimento muito bom. A chegada da Crefisa do Palmeiras, junto com o Allianz Parque, juntando essas duas, o Allianz Parque com a Crefisa, deu um boom muito grande no Palmeiras ali, o Orsolim, uma explosão de crescimento muito grande, sabe? Sim. E falando em termos de Palmeiras, né? Ajudou muito a crescer o Palmeiras, a alavancar a marca Palmeiras. Uhum. Bom, Alemão, eu vou discordar um pouquinho, porque o que acontece? Os valores, tá, que os jogadores que foram comprados, eles foram públicos, chegou a 200 e não sei quantos milhões. E vem diminuindo o valor para a Crefisa de acordo com as conquistas dos títulos, que a Crefisa tem que pagar um certo X para o Palmeiras, e também pelos valores de venda dos respectivos jogadores que ela comprou e o Palmeiras teve que pagar por conta que foi denunciado. Então, o que acontece? Isso daí a gente não tem como ter dúvidas, porque isso daí aparece em balanço. Aparece a dívida e o que foi abatido da dívida e como foi abatido da dívida. Isso daí dá para acompanhar, sim. Existe, tá? Agora eu acho que está 60 milhões e a gente poderia muito bem pagar de uma vez, como fizeram com Paulo Nobre, que foi um erro, e depois ficou com problema de fluxo de caixa. Então, tipo assim, ela está fazendo de uma maneira que não afete o Palmeiras, e com os prêmios que ela tem que pagar, ela desconta, e com os jogadores que são vendidos, ela também desconta esse valor. Então, tipo assim, a gente não precisa ter essa dúvida, vamos dizer, porque isso daí não é questão de dúvida, isso daí é tudo em balanço, e está lá exatamente o que está lá. O problema é que ninguém consegue pegar um balanço e falar, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, que é o que eu espero. Eu acho que o Massini, ele fez isso. O Massini fez isso e destrinchar, porque dúvida, eu não tenho, não. Eu sei exatamente o que é isso, e é só ver
Só que aí teria que ter acesso ao balanço que é público, o que é abatido nessa dívida, tá? Não, não, sim, Solim, o que eu digo só assim, é, a dívida só passou a existir a partir da denúncia daquele nefasto lá, né? Do Sapo Porque Boi. isso, daquele gordo nojento lá. Nada contra gordo, pelo amor de Deus, né? Mas é que, você sabe, né, Solim, só passou a existir depois da denúncia dele, porque até então, meu amigo, não se falava em dívida nenhuma, né? E se ele não tivesse denunciado, eu garanto para você que acho que tá. Eu não sei como estaria, porque eu não sou Bidu, não trabalho no futuro do pretérito, né? Então não tem como saber, mas a gente não sabe como que ele estaria mesmo. Com certeza. Lembrando que o primeiro jogador que a Leila comprou foi o Dudu. Foi o Dudu. Ela deu dinheiro para comprar o Dudu, por isso que o Matos conseguiu trazer o Dudu, e com certeza o Dudu é um investimento perdido assim, que a gente não vai vender ele, né, porque já renovou até praticamente no final da carreira, e a gente, todo investimento que foi feito, a gente tirou em títulos, vamos se dizer, porque ele só tem 11 títulos, né, então... Só 11, só, né, Solim? E veio vários jogadores depois do Dudu, que o Matos ligava para ela e falava, estou precisando contratar o Borja, por exemplo. O Borja foi contratado com dinheiro da Leila. Mas o que acontece? Pelos empréstimos e pela venda do Borja, recuperou bastante do investimento e isso foi abatido na dívida. Cada vez que ocorre isso, é abatido da dívida, tá? Então, é isso daí. Deixa eu dar uma moral aqui para o chat, que também a gente já vai terminar aqui. Vamos lá. Wilson Leite, um abraço para o Wilson Leite. Boa tarde, eu sou Lei Alemão Bruno. Avante palestra. Um abração aí para o Wilson Leite, pessoal. Um abraço. O Wilson Leite, parabéns pela live. A Fabi Lira, boa noite, Fabi Lira. Obrigado por você estar aí. Boa noite, eu sou lindo. Obrigado, Fabi. Wilson Leite, boa tarde, Fabi. Fabi Alemão, boa noite. Um cheiro. Mandou um cheiro para você, Alemão. Um beijo para a Fabi, um cheiro para ela. João Casanova cumprimentando o Wilson. Fabi Lira cumprimentando o Wilson também. A Fabi Lira. Bruno, boa noite, meu amigo. Mandando abração para você, Brunão. Valeu. O Casanova cumprimentando a Fabi pedindo like. O Gleidson Alcides Elos, boa noite, porcada, tamo junto, galera. Chat bancada, passando para deixar o like. Obrigado, Gleidson. Não se esqueça de se inscrever no canal aí do pessoal aí, do Brunão aí, que nós já passamos. Daqui a pouco eu passo de novo, deixa eu ver, tá o Razão Palmeirense? Vamos colocar os canais do Bruno aqui embaixo. A Fabi Lira aqui, para o João Casanova. Até o João Casanova ganhou boa noite com um coraçãozinho, hein? Obrigado, Fabi, por você estar aí. João Casanova respondendo para a Fabi. O Gleidson também respondendo para a Fabi. E o João Casanova pedindo like. Bom, meus amigos, Bruno e Alemão. Deixa eu tirar isso daqui. Brunão, vamos encerrando a live. Eu só queria agradecer a tua presença, espero contar mais vezes com a tua presença. Você fala quando você pode vir, porque é sempre um prazer receber você, a gente falar dos seus canais, da gente conversar sobre o Palmeiras, que é a coisa mais importante que acontece, né, numa live, da gente poder discutir e ver diversos pontos de vistas. Às vezes não são os mesmos, mas a gente vê que é tudo em favor do Palmeiras. Diga aí as suas considerações finais dos canais e vamos que vamos, Brunão. A palavra é sua. Bom, pessoal, muito obrigado aí por estar na live do Solim aí, pela segunda vez aí seguida me chamando. Muito obrigado, Alemão. É sempre um prazer estar com vocês aqui nessa live de terça-feira. Espero participar mais vezes, né, se assim se der certo. Já está convidado. Tá ok, obrigado. E muito obrigado você do chat aí por estar nos prestigiando, aí, mandando mensagem, incentivando. Gostaria que vocês seguissem minhas redes sociais aí, Bruno Palestrino, YouTube, Bruno Universo Palestrino no Instagram e Bruno Futebol Total no Kawaii. Então, pessoal, muito obrigado. É sempre um prazer dividir com vocês nossos
nas considerações do Palmeiras e espero que vocês estejam aqui mais vezes com a gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Brunão. Legal você ter vindo. Espero contar com mais vezes, né? Não se esqueça, ó, aqui embaixo, ó. Aqui. Tá passando os canais do Bruno, quem puder se inscrever lá também. E também dar uma moral no Razão Palmeirense, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Alemão, meu irmão, meu amigo, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por você estar participando. É sempre uma honra, Alemão, estar fazendo live com você. Se for para fazer live todo dia com você, eu sempre vou exaltar a tua presença aqui, Alemão. Muito obrigado pela sua força, pela tua presença, por tudo que você faz pelo Razão Palmeirense e por essa cabecinha de joelho aqui também. Ô, Orsolinho, fique sabendo que é uma satisfação imensa, amigo. Tamo juntos, sempre misturado, viu? Vamos deixando o like aí no canal do nosso amigo Orsolino, Razão Palmeirense. Quem não deixou o like, quem não foi inscrevinhado, vamos se inscrevinhando. Quem não deixou o like, vamos deixar o like, vamos deixando o like. Um abraço pro Bruno também, tudo de bom para ele. Vamos se inscrevendo nos canais do Bruno, nos 3 canais que ele falou, que eu não lembro o nome nenhum, mas tá passando no rodapé ali, vocês enxergam, vocês conseguem ver ali. Tá e passando. Um abraço pro Bruno também. Isso, um abraço para toda a galera do chat que participou aí, os meus amigos que eu joguei também o link da live lá no grupo do WhatsApp, que deixaram o like, que porventura não teve como participar do chat. Mas é isso aí, Orsolinho. Um beijo no seu coração, meu amigo. Um abraço pro Bruno. Um beijo no coração da galera do chat aí. Tamo junto e misturado. E avante palestra sempre, Orsolinho. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Alemão. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal do chat. Casanova, João Casanova aí, Gladson, Fabi Lira, todo mundo que está aí. Quem chegou, por favor, deixa o like, se inscrevam no Razão Palmeirense também nos canais que estão passando aqui embaixo do Bruno. E só tenho que agradecer a Deus, ao Bruno e ao Alemão por mais uma live. Muito obrigado para vocês. Deus abençoe a todos. Estamos juntos e avante Palmeiras e avante Razão Palmeirense. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Fui. Avante palestra. Avante palestra, pessoal. Até mais. Até mais.